Pega a pipoca e se acomode, a sessão já vai começar. Seja bem-vindo ao Cinema em Mente Podcast, com Stephanie Krieger e Lincoln Brevilieri. Olá! Sejam muito bem-vindos à sua sessão quinzenal do Cinema em Mente. E menino, nem te conto, sabe qual o assunto do episódio de hoje? Então, eu fiquei sabendo, pela vizinha da prima do meu amigo, que o tema é nada mais nada menos que fofoca. Vamos falar um pouquinho sobre o compartilhamento e manipulação de informações. E, claro, os efeitos prejudiciais que ela pode apresentar. Também vamos abordar como a fofoca pode influenciar o nosso julgamento e tomada de decisões. Quer ficar sabendo de mais fofocas do Cinema em Mente? Siga o nosso Instagram, no @Cinema em Mente Podcast. Lá vocês podem ter mais conteúdos sobre o assunto, ouvir os cortes dos episódios anteriores e, claro, deixar sua resposta lá na nossa área do Reflita e Comente. Vocês também podem enviar sugestões para futuros episódios ou seu feedback no e-mail cinememente@outlook.com. Vou me apresentar. Meu nome é Stephanie, sou psicóloga e professora universitária e adoraria jogar bares. Parece muito divertido. O meu nome é Lincoln. Eu sou comunicador social e eu prometo que se eu fosse inserido nesse ambiente, eu certeza seria o assassino no meio desses adolescentes chatos. Gente do céu. Gente, vocês não sabem da maior. Hoje a gente vai falar sobre Morte. Filme de 2022 que ele mescla terror com pitadas de comédia, usando uma linguagem mais contemporânea. O filme brinca com o gênero slasher, usando uma roupagem mais apelativa para a geração Z. Nessa obra a gente vê um grupo de 7 amigos que decidem dar uma festa numa mansão, enquanto um furacão tá passando na região. Só que sem Wi-Fi, com muita droga, muita bebida e um assassino à solta, enfim, parece que não vai terminar muito bem, né? Enfim, já prepara o seu cafezinho, separa uma fatia de bolo, porque esse é o jeito certo de se ouvir uma fofoca e, só se certifica primeiro de que tá tudo certo com o disjuntor da sua casa. Enfim, pra vocês que não estão cientes do assunto, esse filme, alerta, não vai ter spoiler, tá? Fica tranquilo, vocês podem ver o filme com calma. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante é que o filme todo é construído baseado em fofoca. Isso não é muito spoiler, fiquem tranquilos, tá no trailer do filme. Nada que ninguém nunca fez na vida, reuniu os amigos, né, e ficou ali só baseado em fofoca. Pois é, mas assim, todo o filme gira em torno da primeira morte e que ninguém tem absolutamente nenhuma certeza do que aconteceu. E é muito engraçado você ver o quanto isso mexe, né, com eles. O fato deles também serem um bando de adolescentes sem Wi-Fi também conta muito? Conta muito. Mas é isso, é aquela história do quem conta um conto aumenta um ponto. E você nunca sabe exatamente o que é verossímil, o que é verdadeiro, o que é falso. E, mano, pensar que tudo seria resolvido com uma simples checagem de fato, chega a dar uma angústia no coração. Mas é um filme divertido, assim. Não é uma obra-prima, mas é divertido. E isso que é muito legal, né? Porque, assim, em tese, é um filme até bobo. Ele parece, inclusive, ser um filme extremamente banal. Mas se a gente tiver ali um olhar atento, ele é um filme extremamente crítico a vários comportamentos, né? Inclusive com uma questão ali, né, de poder aquisitivo importante e tudo. E
principalmente é essa questão de como que as informações elas são transmitidas. Né? Porque é exatamente isso. O filme frisa muito bem que são esses jovens sem internet. Isso é mencionado mais de uma vez. E o quanto eles se desesperam quando eles não estão mais na frente da tela. Mas assim, vamos deixar o filme um pouquinho de lado e eu queria saber, existe uma definição do que é fofoca? Então, existe. Tudo em ciência precisa de uma definição. Por quê? Pra gente saber do que a gente tá falando. Sem definição, fofoca pra mim pode ser uma coisa, pra uma outra pessoa pode ser outra, então as coisas têm que ser definidas. Então eu trouxe aqui, né, uma definição que ela é simples, mas eu acho que ela é bem razoável, né, que vai dizer o seguinte, ó, a fofoca, ela envolve, né, um remetente, e pra quem não é da época das cartas, né, remetente é quando a gente está enviando uma informação, alguma coisa, né? Então, ela requer, né, que alguém esteja ali enviando uma informação, ou seja, né, se comunicando com um destinatário, que é quem vai receber essa informação, sobre um alvo que está ausente ou não tem conhecimento do conteúdo. Ou seja, tem alguém que está ali vendido na história, né? Sem saber do que está acontecendo. Vendido baratinho, né? Baratinho, né? E é geralmente, né, de quem a fofoca trata. Claro. Então, essa seria uma definição. Mas isso eu acho que é importante de frisar, né? A fofoca envolve que o alvo, ele não saiba do que se trata, né? Ou pela ausência ou pela falta de conhecimento. Se não, é o famoso falar na cara, né? Então, fofoca em geral é isso, né? E a gente vai ver isso o tempo inteiro no filme. Sim, com certeza. Né? Eu acho que esse é o cerne do filme, basicamente. É o cerne, é o grande cerne. O que, inclusive, vai levar a comportamentos ali limites, né? Comportamento extremamente, por que não dizer, né? Criminosos, a gente pode dizer. Com toda certeza. Um filme que é baseado em adolescentes bebendo e usando drogas, então assim... Não tem como dar muito certo, não né? é? Pegando... O viés do filme é isso, né? Assim, são comportamentos, são adultos, ó, quem dera, né? São adolescentes, né? Que chegam em condutas, né? Realmente criminosas, e algumas questionáveis, a gente também pode, né, frisar, mas todas baseadas nisso, né? São várias informações que é um com o outro, mas alguém que não tá junto, que não sabe, e nisso, né, é onde vai desenrolando a história, onde o filme vai acontecendo, e eles, inclusive, vão descobrindo coisas que os outros falavam sobre eles e eles não sabiam. Exatamente. E aí, já não precisa nem dizer, né? Confusão. Pra que te quero? Pois é, dedo no cia e gritaria. Exatamente. Quais são as coisas mais, assim, nocivas, assim, que a fofoca pode causar? Pois é, isso que eu ia ressaltar, né, assim, que primeiro, tá? Fofoca, ela é um comportamento que é universal. Ser humano fofoca, ponto, tá? E digo mais, né? Bom, pelo menos nas fontes, né, que eu consultei para esse episódio, os autores, eles vão dizer que é um comportamento da espécie humana, né? Eu diria o seguinte, não sei dizer, aí teria que se fazer realmente uma pesquisa muito extensa, né, pra dizer que não acontece de forma nenhuma em outras espécies, mas eu diria que a gente consegue fofocar de uma forma muito mais complexa, exatamente pela complexidade da nossa linguagem verbal. Mas é isso, gente, a fofoca tá no mundo inteiro, tá? Não venha com papinho de dizer que eu não gosto de fofoca, eu não faço fofoca. É porque isso define o caráter. Define o caráter, né? E agora, né, qual que é o grande problema com isso? Nem sempre a informação que está sendo, né, ali repassada é uma informação verdadeira ou precisa. E isso tem dois lados. Eu diria assim, a gente tem aquela fofoca intencionalmente falsa e que isso muitas vezes vai ser usado, né, para impor ali um custo na reputação da outra pessoa. O famoso falar mal de alguém, mas assim, falar mal de forma que não seja, né, verdadeira. Ou às vezes, né, é uma informação que ela não é necessariamente mentirosa, mas ela é imprecisa, né? E o que isso quer dizer? Isso vem às vezes do próprio exagero, né, na forma que a gente repassa uma informação. Eu tenho um exemplo, né, que quando eu era adolescente, né, minhas amigas, né, faziam até piada com isso, que às vezes eu chegava, né, e falava assim, cara, tá todo mundo falando disso. E aí, óbvio, né, pergunta, mas todo mundo quem, né? Eu falo, a fulana e a ciclana, que eram as minhas melhores amigas, né? E aí, às vezes... A escola com 200 mil pessoas. Né? Mas tá todo mundo falando, quem? Eu e mais duas amigas. É todo o meu universo, tá? E aí, eu tinha uma amiga que sempre, né, assim, tirava sarro, né? Esther, mas todo mundo quem? Você e mais um?
né? Você tem mais as duas, né? Mas olha isso, né? Como é que a informação é repassada? Nossa, está todo mundo comentando. Ou eu posso, né, falar de um comportamento que a pessoa ela faz de vez em quando, moderadamente, falar, nossa, a pessoa faz isso e dá a impressão de que é um comportamento super frequente, ou o inverso. Então, eu até, né, acho que a gente precisa, assim, pensar muito bem, não só no conteúdo da fofoca que a gente tá fazendo, mas até na forma que a gente tá comunicando. Será que, assim, eu tô comunicando de uma maneira que dá a noção exata da intensidade ou da frequência, né, daquilo que eu tô falando? Porque aí é diferente de eu estar espalhando uma informação mentirosa, mas eu posso estar dando a margem de um entendimento que não é ali muito confiável. Pois é, eu acho que esse é um assunto muito interessante a se falar, e por mais que, enfim, ele venha lotado de piadinhas já prontas, né, mas a gente tem que parar sempre pra pensar que, assim, a fofoca ela pode destruir a vida de alguém. Com toda certeza. A gente tem vários exemplos na mídia, assim, né? De pessoas que, inclusive, morreram por causa de fofoca. Pois é, e assim, já que você quer fazer tal coisa, a gente não vai bancar uma aqui de tia chata, né? E falar, ai meninos, por favor, não façam isso. É natural do ser humano, como a gente já viu aqui. Só que é só ter um pouquinho de responsabilidade no que a gente tá falando, né? Exatamente, exatamente. Porque, não sei se você já, com certeza você já ouviu, né? Aquela frase, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro escuta e tal. Mas será que eu falei de uma maneira em que eu fui clara na informação que eu tava repassando? Olha aí, a comunicação assertiva. Já falamos sobre isso em episódios anteriores. Exatamente. Eu acho que a gente precisa... Porque, assim, aquela fofoca que é mentirosa, a gente... É como se fosse assim, a gente vê rapidinho, né? Assim, a gente sabe que a gente fez. Às vezes a gente até identifica com uma facilidade maior, mas essa imprecisão é mais difícil de a gente conseguir avaliar, da gente conseguir, né, ponderar pra saber o quanto que a gente vai confiar naquela informação. O filme, ele mostra isso o tempo inteiro. Pois é, e eu não sei, isso daí é baseado no meu achismo, mas eu acredito que a imprecisão, a incerteza é muito mais perigosa do que essa mensagem, assim, que você tá ali só pra dissimular, assim, sabe? Porque a imprecisão vai abrir margem pra N interpretações diferentes, e aí você não tem responsabilidade nenhuma com aquilo, jogou na conta dos outros. E detalhe, como a gente já ressaltou lá no início, o outro não tá nem sabendo. Se a gente parar pra pensar, tem muita fofoca do filme que a gente não tem como saber se era verdadeiro ou não. O filme deixa no ar e aí, criatividade a 1000. Agora, muitas que têm implicação, têm um desfecho no filme, elas são baseadas nessa questão da imprecisão. Elas não partem, às vezes, de um pressuposto, né, pouco realista. Por exemplo, quando eles começam ali a desconfiar quem é que pode ser o assassino. O grupo, ele parte de algumas ideias que fazem sentido. Quem a gente conhece menos, quem a gente tem menos informação, né? Agora, isso não quer dizer que essa informação seja precisa. Exatamente. Tem um negócio... eu preciso falar. Não é spoiler. Como a gente prometeu, não é spoiler. Mas tem um determinado momento que a incerteza vai falar assim, alguém falou que o cara era um veterano. E aí depois isso é entendido e o cara era um veterinário. Perfeito. Mano! Perfeito. Cara, perfeito. Nossa... É sobre isso. E assim, a gente, às vezes... Isso é um assunto que vai ficar pra episódios posteriores, mas só dando aqui, né, um gostinho de o quanto que a nossa cognição, né, as nossas funções mentais, elas são limitadas. Então, a gente tende a confiar muito nos nossos sentidos. Se eu ouvir, é verdade. E eu posso, ouvir parte de uma informação, deduzir o resto, só que daí eu passo à frente a informação como eu acho que ela é verdadeira, não é? Que esse exemplo, ele é ótimo, né? Assim, veterinário e veterano tem semelhança. Dá pra gente confundir essas duas coisas, ainda mais, sei lá, isso foi dito numa comunicação que estava um pouco interrompida, com chiado, alguma coisa assim, né? Ou jogada, assim, e depois a nossa memória falhou ali, né, em reter a informação correta. Mas olha a implicação que isso trouxe no filme. Exatamente. Então a imprecisão passa também pelos nossos próprios sentidos, ou seja, nem a gente é tão confiável assim pra gente mesmo. Com toda certeza. Eu tenho certeza que eu não sou confiável pra mim mesmo. Eu tenho que ficar me policiando o tempo inteiro. E a gente tem essa mania, né? Às vezes de falar assim, não, mas eu ouvi, então é isso. Fora
tudo que a gente já falou. Será que a informação repassada era verdadeira? Será que ela não tinha algumas nuances que davam a entender alguma coisa diferente? E qual que é o problema maior disso tudo? É porque a gente regula o nosso comportamento também a partir do que a gente sabe sobre uma pessoa. Então eu posso querer me aproximar ou não de uma pessoa, cooperar ou não com ela, a partir do que eu sei. Mas e se essas informações não são confiáveis? Pô, perfeito, perfeito. Voltando aqui, sabe qual que é um dos grandes problemas também? A gente tende a ver as coisas como algo é bom ou algo é ruim. É o famoso preto e branco, Exatamente. né? Esquece os 50 tons de cinza. Exatamente. E assim, que a fofoca tem lá o seu lado perverso, a gente sabe. Por isso que tem aquela galera que fala, não, eu não faço fofoca, né? Mas a fofoca pode ter um lado bom também. Ela pode ser útil na nossa vida. Esse episódio serve para as pessoas fofoqueiras mostrarem para os amiguinhos e falarem assim, ó, tá vendo? Eu tô indo pro caminho certo. Confia em mim. Pra vocês serem inocentados. Inocentados, exatamente. Escuta, repassa, sem medo, sem medo. Pois é, que é o seguinte, vou começar assim, né? Melhorando, do ruim pro melhorzinho, né? Vamos lá. Tá bom. Né? A gente tem alguns estudos que eles vão mostrar que a fofoca, ela tem uma tendência maior a ter uma valência negativa. Ou seja, ela tende a ser algo negativo sobre aquele alvo. Uhum. Mas, porém, contudo, todavia, a gente, né, sabendo que nem toda informação advinda da fofoca é totalmente confiável, será que toda informação negativa que a gente recebe de alguém é digna de confiança? Pois é, cara. Nossa, perfeita colocação. E a gente precisa ter, né, algumas estratégias, alguns mecanismos pra gente identificar o quanto que aquela informação ela é ou não confiável. E tem um estudo muito legal que foi feito mesmo na fofoca da vida diária, né? E que são poucos os estudos que são feitos dessa maneira. Geralmente é aquela coisa mais de laboratório, né? Enfim, mas não no ambiente, né? Então, assim, as pessoas, elas informavam aos pesquisadores 15 pessoas, né, da rede ali de conexões dela, elas botavam as iniciais e informavam o ranking mesmo, de proximidade, quão próximo elas eram, e em primeiro lugar, segundo e tal. E aí depois, durante 10 dias, 4 vezes ao dia, elas recebiam uma mensagem com um link para um questionário onde elas falavam ali um pouquinho se elas tinham feito alguma fofoca, ouviram alguma fofoca, de quem foi, com quem foi, enfim, uma série de perguntas sobre fofoca no dia a dia. E dali, os pesquisadores, né, compilaram esses dados, fizeram algumas análises estatísticas e tem alguns dados interessantes. O que eles perceberam, tá? E esse dado é pra gente tomar um pouquinho de cuidado. A gente tende a acreditar na informação que a gente recebe. Até porque a gente costuma fofocar com pessoas que nos são próximas. Até pra isso gerar menos confusão. Pra gente não ser pego, às vezes, né, ali na fofoca. E esse dado, ele é corroborado mesmo nesse estudo. E aí, a gente tende a acreditar, tá? O que, por um lado, é bom, porque se aquela informação é verdadeira, que bom que eu recebi, porque eu não vou precisar passar, às vezes, por uma experiência negativa. Eu posso já regular o meu comportamento antes disso. Por exemplo, já saber que uma pessoa é uma pessoa que tende a violar algumas normas, ou que tende a ser pouco cooperativa, então é alguém com quem eu não vou poder contar muito. Então, existe esse viés, né, de uma aprendizagem indireta na fofoca, né? Que eu não preciso passar por uma experiência para saber como regular o meu comportamento diante daquela situação, daquelas pessoas e tudo mais. É o famoso, eu não preciso comer bosta pra saber que ela é ruim. Exatamente, basta que alguém me diga isso. Exatamente. Só que, o que apareceu nesse estudo, né? Que o principal mecanismo que a gente utiliza para saber se essa informação é confiável ou não, é simplesmente assim, né? Eu saber que aquela pessoa que tá me contando a fofoca, se ela tem ou não um conflito com o alvo da fofoca dela. Ou seja, se ela tem uma relação de conflito, talvez eu não possa acreditar muito, porque ela pode estar me repassando uma informação mais negativa do que ela é. O que é um bom mecanismo, não é um mecanismo ruim. Uhum. O problema é ser só ele. O ideal é que a gente tenha algumas estratégias a mais. Por exemplo, confirmar
aquela informação, às vezes checar com outras pessoas ou observar um pouco melhor para ver, né, se aquilo realmente corrobora, né? Exatamente, né, daquele jeito. Mas assim, se eu tiver uma boa fofoca de uma boa fonte, né, ou seja, uma fofoca verdadeira, né, assim, de alguém que é próximo, é confiável, fatos checados, exatamente, essa informação, ela pode, né, nos servir para aumentar o nível de cooperação que a gente vai ter com as pessoas. Então, assim, se eu sei que aquela pessoa, ela é confiável, ela é cordial, né, e tudo, eu vou tender a cooperar mais com ela, mais do que se eu não soubesse nada sobre ela. Então, a fofoca, ela pode aumentar o nível, né, de reciprocidade, de cooperação. E, inclusive, o nível, né, assim, ela facilita pra gente, né, o que a gente vai chamar de seleção de parceiro, ou seja, de quem que eu vou me aproximar ou não. A nível de amizade, de relacionamento afetivo, né? Tudo isso. Ou seja, ela pode me ser uma boa pista de se eu devo investir naquela relação ou não, sem precisar levar a cabeça. Ou seja, se eu tenho se vocês tiverem uma boa informação na mão, gente, e checaram, né, a confiabilidade, usem ela a favor de vocês. Né? Não espera pra ficar, né, assim, errando à toa. É verdade, é verdade. Não é? E um outro dado, né, também interessante, que é o seguinte, quando a gente imagina, pelo nível de exposição em um ambiente, que a gente pode ser alvo, né, de uma fofoca, a gente tende a ser mais cooperativo. Porque quem é que quer dar margem pra falarem mal de você mesmo? Tem gente que gosta, mas aí... Tem gente que queria uma carreira baseada nisso, né? Exato. Mas faz sentido, faz total sentido. Tem duas coisas nessa pesquisa que me surpreenderam, é que, na minha cabeça, o fato de alguém ter um conflito com o alvo, no caso, eu imaginaria que isso ia aumentar a confiabilidade do assunto. Eu não imaginava que fosse o oposto. Porque eu venho de um lugar em que todo mundo só quer ver o circo pegar fogo, entendeu? Esse que é o problema, então, né? Talvez seja hora de rever as suas amizades. Pois é. Tá ouvindo aí, né, Fábio? Nomes na mesa. É o meu melhor amigo, ele vai saber, ele vai saber. Mas é isso, por exemplo, né? A gente tá aqui, óbvio, né, brincando um pouquinho, mas é isso, eu sei que, né, as fofocas no meu meio geralmente é pra isso, pra ver o circo pegar fogo, o povo gosta de gritaria, confusão, né, e tal. Eu já tenho que desconfiar dessa informação. Tem muita chance dela ser, no mínimo, imprecisa. E olha que interessante. Então, ó, a gente falou aqui que a fofoca, ela traz pra gente uma possibilidade de aprendizagem indireta, sem a gente ter que sofrer a consequência, né, de uma situação. E olha um atalho. É um atalho, boa. E o processamento, né, do conteúdo da fofoca, ele ativa no nosso cérebro, né, atividade ali no nosso sistema de recompensa. Ou seja, aquele que gera prazer na gente. O que gera uma aprendizagem motivada. Ou seja, que é aquela aprendizagem, né, aquele conteúdo que eu quero aprender. Ou seja, professores, fofoquem com os seus alunos. Pois é, não é verdade? Faz a aula inteira baseada em fofoca. Menina, você não tá sabendo o que o fulano contou pro ciclano. Gente, você não sabe o que Isaac Newton descobriu. Cara, se você for parar pra pensar direitinho, uma aula de história poderia ser facilmente um programa de fofoca. Eu lembro de um professor meu que ele fazia isso às vezes, né? Cara, ele é gênio. Tanto gênio, que eu tenho alguns gênio. conteúdos completamente inúteis de história, mas por causa disso, porque ele apresentava na forma de uma grande fofoca, né? Então, assim, olha só, né? Que trunfo que a gente tem na mão, né? Não é? Imagina, a gente chegar, gente, vocês não sabem o que Isaac Newton descobriu naquele dia, né? E tal. Babado forte. Brincadeiras à parte, mas sim, é uma aprendizagem motivada, né? No fundo, a gente gosta de saber, né, sobre as outras pessoas, sobre o comportamento, né? Enfim, eu fiz isso a minha profissão, né? Enfim. Mas isso gera, né, motivação pra gente aprender, ou seja, eu aprender a partir da experiência do outro é uma via de aprendizado extremamente útil, né? E mais ainda, a fofoca, ela tem uma importância para a formação e manutenção dos nossos vínculos sociais. Ou seja, sabe o cafezinho, né, na hora ali da folga, né, aquele almoço compartilhado? Um clássico. Quantas amizades não saíram dali? Não foi porque vocês trabalhavam no mesmo setor, às vezes, né? Às vezes mesa com mesa.
Foi do cafezinho, foi do almoço que fazia junto. Exato. Até porque às vezes é mais fácil você ter sociabilidade assim com alguém que trabalha em outro setor, trabalha longe, do que ter alguém do seu lado ali, né? É verdade. Porque às vezes alguém do seu lado é o alvo da fofoca. Agora, tem outro lado também, né? E que isso tá retratado no filme de maneira brilhante. O quanto que a fofoca mentirosa, imprecisa, ela também pode acabar com esses vínculos que são formados se a informação verdadeira for descoberta. Pois é, cara. É porque isso é um ponto que vale a pena a gente frisar. O povo às vezes esquece, mas mais cedo ou mais tarde, o destinatário vai aparecer. Exatamente. Vai aparecer. Então, assim, se você, como a gente falou lá, ninguém aqui tá bancando a de tia chata e impedindo a gente de fofocar. A gente já viu que tem um lado positivo. Mas é que se você não tiver o mínimo de cuidado com o que você tá falando, não vai estourar só pra outra pessoa. Pode estourar pra você também, né? Exatamente. Ou seja, a fofoca, ela ativa áreas cerebrais, né? E libera hormônios no nosso corpo relacionados a bem-estar e prazer. Ou seja, é bom fofocar. E digo mais... Faz todo sentido. Apesar que a gente precisa de mais estudo, tá? Dessa parte cerebral, assim, né? Mas ok. São alguns dados aqui que a gente conseguiu compilar, iniciais, mas quem sabe no futuro, né? A gente não tem dados mais contundentes nesse sentido. E se a gente pensar, todo comportamento que pra gente é de alguma forma gratificante é porque na história da nossa espécie ele tem uma função importante. E por isso que a gente continua fazendo. Então, quando a gente pensa que a fofoca, ela é universal, e ela tá inserida na nossa sensação de bem-estar, de prazer, de aprendizagem, ela tem uma função para a nossa espécie, pra gente estar aqui, vivo ainda. Não os personagens do filme. Pra eles não funcionou muito bem. Gente, pois é, o nome do filme é Morte, 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 né? O que vocês esperam, né? Mas por quê? Baseado em informações falsas. Porque se eu tenho uma informação falsa, ela não vai ser útil pra mim. Minha mente acabou de explodir. Eu tenho certeza que metade das guerras que os humanos partiram já tiveram foi baseada em fofoca. Com toda certeza. E uma outra coisa, né, assim, importante, porque esse estudo que eu falei pra vocês, ele mostra isso, né, a gente tem outros dados também que vão na mesma direção, a proximidade, né, entre as pessoas, o remetente e o destinatário da fofoca, ela costuma ser positiva, né, ela costuma ser, essas pessoas costumam ser próximas. Então, fofocar nos aproxima, né, daquelas pessoas que a gente já tem, né, ali uma afinidade um pouco maior. Então, lembram num outro episódio que a gente falou de compartilhamento, né, de informação e quanto que isso está relacionado à intimidade? Quando a gente fofoca, a gente também ali expressa valores nossos, formas de pensar, né, tudo isso. E aí a gente vai se aproximando daquelas pessoas que a gente tem mais afinidade realmente. Ou seja, existe ali, uma diferença na relação, né, entre as pessoas que fofocam para o alvo da fofoca, né? Geralmente essa relação com o alvo da fofoca, tanto do destinatário quanto do remetente, tende a ser uma relação mais enfraquecida, né? Não tão próxima. Ou seja, e por isso, inclusive, que ela vai servir como esse aprendizado de quem que a gente vai se aproximar, de quem que a gente vai se afastar, né? Agora, volto a frisar até pra gente ir adiante, que é aí que o bicho vai pegar mesmo, né? A informação precisa ser verdadeira. Ou, melhor dizendo, né, para não exigir muito da gente, o mais próximo possível da realidade, né? E antes da gente ir pro próximo bloco, eu só queria frisar uma coisa. Como alguém não pensou em construir um reality show baseado nesse estudo que fizeram? Perfeito, eu assistiria. Fica a dica. Eu assistiria, por favor. Dona Endemol, por favor, né? Vamos providenciar. Só, por favor, dá os créditos pra gente. Cinema em Mente Podcast. Sobre voltando pro filme, eu acho interessante que a gente fez um grande resumão de tudo, até a essa altura do campeonato vocês já entenderam sobre o que é o filme, mas tão importante quanto o ato de fazer a fofoca é o que você vai fazer depois que você obteve aquela informação. E a importância daquele fato ser minimamente verificado é extremamente relevante, porque a nossa atitude perante esse novo
resultado que a gente obteve pode ser muito drástico, né? Exatamente. E aí eu queria saber de você, Stephanie, o que a gente pode falar sobre a tomada de decisão que a gente vai fazer pós obter a fofoca? Pois é, isso que é muito legal no filme, né? Porque, assim, é uma sucessão de... É o tempo inteiro eles tendo que tomar novas decisões, né? O que a gente vai fazer agora com isso que aconteceu e com uma nova morte, com uma ameaça que tá ali e a gente não sabe quem é, aquela coisa toda. E, vamos lá, pra gente tomar decisão, a gente tem que se basear em alguma coisa, né? A gente precisa ter algum critério. E aí a gente tem 2 processos cognitivos, né? Mentais, enfim, que vão ser importantes, né? Nesse quesito. Um que o povo gosta, né, de achar que é uma coisa ruim, mas não é, mas também vai ser um assunto futuro, não vou, né, aqui também esmiuçar tanto, mas que é um processo mental chamado julgamento. E julgamento não é só a gente julgar alguém negativamente. Julgamento é uma avaliação que a gente vai fazer sobre a probabilidade de alguma coisa acontecer. É provável que aquilo aconteça? Não é provável que aquilo aconteça? Pegando a história lá do filme, né, assim, é provável que aquela pessoa mate alguém? É pouco provável que aquela outra pessoa mate, né, enfim. E aí a gente vai ter que tomar uma decisão a partir disso, né? Então, julgamento é a avaliação que a gente tem da ocorrência, né, ali de um evento específico, só que sim, baseado sempre em informações incompletas, porque a gente nunca vai ter tudo que é informação e nem o nosso cérebro vai conseguir registrar tudo isso. Então, ele vai tomar alguns atalhos. E eu falo uma coisa, né? O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele funciona pelo princípio da economia. Quanto menos energia ele puder gastar, ele vai sempre pegar esse caminho. Então, se eu tiver um mínimo de informação suficiente para me fazer, né, julgar que uma opção é melhor que outra, é isso. A questão é, né, a gente saber quais são as informações mais confiáveis que a gente tem. E isso no filme é muito legal de ver, né? Qual a probabilidade daquela pessoa ser o assassino e não aquele outro? Né? O que faz daquela pessoa um suspeito mais provável? Que informações a gente tem pra isso? E na falta de informação acaba sendo ali o principal critério que a gente usa. Quanto menos informação, mais suspeita aquela pessoa me parece. Mas... Exatamente. Eles vão pro caminho oposto, né? Exatamente. O quanto será que isso, né, é critério suficiente? E aí depois que eu já avaliei, né, essas informações, eu preciso fazer o quê? Tomar uma decisão. Porque julgar e não fazer nada com isso não é a realidade, né? A gente vai tomar uma decisão. Então, tomar uma decisão, né, tomada de decisão significa a gente escolher entre diversas opções possíveis. Então, eu vou ter que decidir por uma opção dentre várias. E, às vezes, a gente não vai ter tempo e a gente não vai ter recurso para ficar ali refletindo, né, assim, milimetricamente sobre tudo isso. Imagina num filme como esse que você tá sem luz, sem internet, uma tempestade caindo, você tá numa casa que as pessoas estão morrendo, você tem tempo de sentar no sofá e ficar lá? Fazendo aqueles quadros, né, de série policial, que puxa a linha daqui, puxa a linha dali e tal, sendo que o assassino pode ser o que tá ali, né, junto contigo. Então, não dá, né? Então, assim, a nossa tomada de decisão, ela geralmente segue em 2 direções, tá? Ou algo que vai nos trazer mais prazer, vai ser bom pra gente, ou, quando não vai ser bom, pelo menos pra evitar a dor, né? Pelo menos pra evitar aquilo que vai ser muito ruim. O menos pior. O menos pior. Né? Numa situação como a do filme, é evitar a dor, né? Assim, eu tenho que evitar aqui morrer, né? Tudo que eu preciso fazer, né? Enfim. E vamos lá. Qual vai ser uma das fontes de informação que a gente vai ter pra isso? As informações que a gente recebe. E quem vai ter um papel nisso? No filme isso fica muito claro. A famosa fofoca. Ai, que delícia. Eu acho que um bom exercício para as pessoas fazerem é assim, e se a vida do fulano dependesse dessa fofoca? Ele ia ficar vivo ou ia morrer? Tá aí, já é uma reflexão razoável, né? Não é? Então, a gente já viu aqui que às vezes a fofoca ela é mentirosa por várias razões, né? Sim. Pra pôr um custo à reputação da outra pessoa, às vezes pra fazer, inclusive, prevalecer minha reputação, né, dentre das outras pessoas, pela imprecisão na forma de comunicar, enfim, né? A gente viu aqui alguns desses fatores. E a gente viu também que a gente acaba usando poucas estratégias pra avaliar o quanto aquela informação é confiável, né? A gente precisa usar mais estratégias. Ou seja, e que a gente tende a confiar na fofoca que a gente recebe. A gente viu isso tudo já aqui, né, na nossa conversa. Se às vezes tudo que eu tenho... Eu nunca passei por uma situação como a do filme. E espero continuar sem passar, tá? Tô muito bem assim. Por favor, não por é uma favor. Sugestão, tá? A única coisa que eu quero do filme é jogar aquele jogo que eu achei muito divertido. Tudo que eu quero. Ai, deve ser Nada ótimo. mais, né? Mas assim, nunca passei por essa situação. Então, eu não teria nenhuma referência de nenhuma aprendizagem minha anterior pra isso. Só dos filmes que eu assisto.
Mas filme também não é uma boa referência nesse aspecto, né? Filme é uma fofoca imprecisa. Filme romantiza as coisas, né? Assim, exagera em alguns pontos. Enfim. Então, se eu me visse numa situação como aquela, o que eu ia ter pra usar a meu favor? O que eu sei sobre aquelas pessoas. E muitas vezes o que eu sei sobre elas é o que alguém me falou sobre elas. E sem tempo para grandes checagens, para grandes averiguações, que é muito do que acontece no filme também. Sem spoiler, mas tem uma cena mais pro final do filme que é brilhante, que aí a gente vê que além das fofocas que são levantadas, né, ali no excesso a qual eles são expostos daquela situação, tem as fofocas já do grupo anteriores. E que aí eles começam a desconfiar uns dos outros. Sim. Todo mundo deixa de ser confiável, né? Porque eles vêm de uma história de fofoca na vida deles. Amizades são destruídas assim, né? Muito rápido. Exatamente. Então, né, assim, se o nosso cérebro ele já tende a pegar atalho, porque ele não tem como lidar com 10 milhões de informações ao mesmo tempo. Ou seja, a gente julga a partir de informações incompletas e pra gente poder tomar uma decisão, a gente escolhe ali poucos critérios. Não dá pra gente ter uma matriz, né, de tomada de decisão. A gente tem ali uns poucos critérios pra gente decidir alguma coisa, né? O que vai ser o melhor. E às vezes eu preciso tomar uma decisão rapidamente e o que eu tenho não é nem pelo que eu já passei, é pelo que as pessoas me dizem. Eu posso tomar decisões muito ruins. E que aí é o que o filme entrega pra gente, né? É uma sequência de decisões ruins, por isso que dá no que dá. É verdade. Né? Enfim, temos uma grande fofoca? Nossa senhora, várias. Temos panos pra manga aqui. A fofoca do episódio vale vocês repassarem, hein? Repassa pra frente, repassa pros amigos. Exatamente, eu apoio essa fofoca, eu apoio. Então vamos deixar uma pergunta no final, pra deixar todo mundo pensando um pouquinho? Bora lá. Então, vai lá, gente, pensa, depois joga lá no nosso Instagram. Quais as conclusões de vocês, né? Que estratégias vocês têm usado pra confiar nas informações que vocês recebem? Caraca, enfim, né? Como é de costume... Essa eu vou querer saber. Como é de costume, a pergunta já vai estar postada lá no Instagram. E aí você pode deixar o seu comentário bonitinho no espaço do Reflita e Comente. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem um problema pra pensar. Temos um problema pra pensar. Então até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Cinema em Mente Podcast. Cinema, ciência e psicologia. Até o próximo episódio. Produção de áudio Vinhetando.